E essa ideia... Quer já ir para a CBF ou quer que conclua aqui sobre Corinthians? Pode falar do que você descobriu sobre o Profut e o Corinthians. Então, eu vi a entrevista do Omar Stabile. Assim, o vídeo dele, aquele lá atrás sobre a história da ditadura, é lamentável, né? Isso aí tá posto Agora, sobre o discurso dele é muito melhor do que o do Augusto, no sentido de que, pelo menos, ele está preocupado com as coisas certas, né? Que eu não tenho 3 milhões para pagar o Profut e vai atrasar a terceira parcela, que foi o que o Armando Mendonça, o outro vice, falou hoje. E aí, qual é a consequência disso, né? Porque parece uma coisa assim, não pagou. O Corinthians é o maior devedor de imposto entre os clubes brasileiros, porque ele não paga imposto, ele só nega como método de gestão há muitos anos. Andrés e tal. Tem 700 milhões de reais em tributos parcelados. No Profut, tem 130 milhões. Se vencer a terceira parcela e não pagar, o clube pode ser excluído, na verdade é o que está previsto, a exclusão, aí só se por politicagem conseguir não a exclusão, e aí vem uma cobrança imediata de 130 milhões com fase executiva em ação na Justiça Federal. É essa a ameaça. 130 milhões direto, esse era o valor que estava no final de 2024 como valor no Profut. Mas deve 700 milhões, porque tem zilhões de outros programas lá que o Corinthians está inscrito, né? PERSE, outros programas da Receita, porque toda hora ele só nega e aí entra em um programa novo, né? O Profut foi de 2015. O Corinthians teria que pagar o Profut até 2035, são 20 anos, né? E aí são 130 milhões. É essa ameaça se não tiver dinheiro em caixa. E no início do ano, o Corinthians tinha 12 milhões em caixa. Se não tem 3 milhões para cá, é porque foi queimando esse caixa durante esse período e aí acabou ficando nessa situação, porque a gente sabe, né? Tem um monte de dívida, botou muito mais gasto do que podia, tem um time caríssimo e foi administrando desse jeito aí. Mas pelo menos está se reconhecendo que tem o problema. E a outra informação que eu ia dar é que tem essa história da proposta da Adidas. Eu fui perguntar para o pessoal do Core e não é verdade que a proposta está posta lá e que já estava pronta para votação. Eles não receberam nada. Então, essa é uma informação que o Augusto Melo, quando estava saindo, falou assim: não, já tem uma proposta de 1 bilhão da Adidas e tal. Não chegou no clube. Provavelmente tem uma conversa, mas não tem nada oficializado dentro do clube. Me parece que ele estava usando como boia de salvação para ver se ele conseguia escapar, né, Juca? Marrinha, ele com isso, eventualmente, destratou a Nike, que é a atual fornecedora e patrocinadora do material esportivo do Corinthians, mas ele fez mais. Ele disse que ele não conhecia a Vaidbet porque ele não tem o vício do jogo. E você imagina a casa de aposta que patrocina o Corinthians, como gostou desta frase dele. Não tem o vício. No que ele fez muito bem, devia denunciar. Aliás, o ideal seria não aceitar fazer propaganda de casa de aposta. Mas ele só colabora para atrapalhar os patrocinadores do Corinthians. É uma coisa de maluco. Bom, já tinha tido uma anterior, né? Falando sobre a já ESE tinha. Seguros. Ele A também ESE, causou uma isso. confusão ali no meio, porque ele fez uma citação de que o problema tinha uma irregularidade, quase perdeu o patrocínio na época. Exatamente. Né? Que agora exatamente. eu acho que está saindo de fato. Isso é um desastre. É pior. Mas é muito complicado mesmo. Você tem um fornecedor, você cita o principal corrente nessa área de Adidas e Nike. Sim, bem provável que tenha alguma cláusula ali no contrato da Nike que prevê. É mais ou menos como aquele antigo presidente do Corinthians, saudoso Vicente Madeus, saudou a Antártica pelas bramas que mandou lá para o Pacto. Exatamente. Mas ali, pelo menos, nem a Brahma nem a Antártica patrocinavam o Corinthians. Tinha sido uma gentileza uma gentileza para uma festa lá. E eram outros tempos, né? É o futebol atual, com contratos de 10 mil cláusulas, né? Foi ele que disse que o Birubiru era invendável e imprestável. Mas nunca roubou um tostão do Corinthians, ao contrário, punha dinheiro, né? Foi ao Rio de Janeiro e comprou o Pelé Branco, que era o Almir Pernambuquinho, tirou do Vasco. Foi um sucesso. 1 milhão de dinheiros, não me lembro que moeda era. Mas, enfim, essa é a situação do Corinthians. Mas tudo bem, o Corinthians joga hoje à noite, não é? Contra o Huracan. Se ganhar do Huracan, segue na Sul-Americana. E aí a torcida fica muito feliz, diz até que não foi tão ruim a gestão
do Melo que se melou. Veja bem, tinha 12 milhões em caixa e não tem hoje para pagar o Profut, mas tem para pagar 3 milhões por mês para o Memphis Depay. Isso que é uma gestão responsável. Isso que é do cacete. Olha, eu tenho 32 minutos de bateria, hein? Tudo bem, nós temos 35 de programa. Você pode sair 3 minutos antes. Quando sair, isso aí, hein? Saiu. Pegou fogo aqui na bateria. Isso. Vamos explicar. A tomada do Trajano do carregador entrou em curto e ele teve que desligar. Então, estamos em contagem regressiva. Mas como nós vamos ter daqui a pouco 3 minutos de intervalo, você desliga e volta. Tá bom. Me diz se vai para o intervalo agora, eu já desligo. Não, vai para o intervalo daqui a 8 minutos. E aí eu fico com Marrinha jogando conversa fora. Marrinha, 11 datas. Marrinha, está tudo errado. Marrinha, eu vi a sua entrada no All Sport. Marrinha, o campeonato de Roraima tem que ser durante a temporada inteira. O do Piauí também, o do Rio Grande do Norte também, o de Sergipe também. O problema dos estaduais é com os grandes brasileiros, que jogam Série A e B. É para esses que essa medida está sendo tomada, Juca. A medida primeiro, essa é a primeira promessa, 11 datas. Vai ter um detalhamento de como vai funcionar o calendário. Mas é muito específico para os times que estão afogados, que já vinha até um processo já com o Edinaldo, né? Afogados em quantidade de jogos, né? Em calendário excessivo, que são os clubes da Série A, os da Série B um pouco menos, porque começam uma semana depois, mas aí você também não dá para fazer estaduais gigantes. Você determinou, quer dizer, o Samir Chaldi determinou que vão ser, ele falou no seu discurso de posse, que são 11 datas. Foi uma surpresa, porque ele tinha conversado com alguns clubes e algumas federações, mas nem todas. Causou algum incômodo ali com as federações, eu apurei essa informação, mas ele criou uma meta que era assim, ou a gente faz agora ou não vai fazer. E era uma marca que queria ter de início de gestão. Eu entendo como muito positiva, porque tirou 1/3 do campeonato, que hoje são campeonatos que têm muita dificuldade de sobreviver e que tem pouca, digamos assim, justificativa técnica, né? Justificativa esportiva. E a gente vai ter um calendário mega cheio nos próximos anos. Todos vão ter que se adaptar. O principal impacto é na Federação Paulista. Aí você vai me perguntar assim, foi uma vingança contra a Federação Paulista? Pode ter tido esse elemento. É um fato que pode ter tido. Eu não tenho nenhuma informação de ninguém, vamos nos vingar e tal. Agora, o Reinaldo nem apareceu na eleição dele, lançou uma chapa de oposição e é o principal prejudicado. Mas é uma medida justa? É uma medida extremamente boa para o futebol brasileiro. Sim, porque você reduz essa quantidade de data e permite abrir, e inclusive vai se mexer em mais coisa no calendário. Provavelmente vai ter alguma mexida em Copa do Brasil, tentativa de mexida em competição sul-americana ali, para tentar desafogar mais datas. Porque hoje a gente vê um campeonato muito disputado, muito com os jogadores todos cansados, aí vê como o nível técnico cai. Mas você sente segurança nisso? Você não teme que isso seja da boca para fora? Ele falou num discurso de posse. Não foi assim numa entrevista, talvez e tal. Falou que eram 11 datas, a gente perguntou novamente, porque no discurso, no site da CBF estavam 12. Ali a gente sabe que a discussão estava entre 10 e 12, no final ele tomou a decisão de serem 11, e ele confirmou, são 11 datas e tal. Ele está com uma promessa posta na rua, que pela qual ele vai ser cobrado. Tem gol! É bem isso. Gol de quem? Tem gol do São Paulo. Gol do São Paulo, cobrança de falta pela direita, posição legal, gol. Gol do São Paulo, 1-0, o Oscar bateu a falta, senão... Não foi o Oscar está machucado, né? Talvez a bola tenha batido no São Paulo, em posição de impedimento. Vai ter VAR, certamente vai ter VAR. Mas, enfim, eu informo, 25 minutos, São Paulo abre o placar no Morumbi. Mas, então, você sentiu firmeza no novo presidente? É uma promessa de discurso de posse, que tem muito mais peso, eu acho, que de qualquer entrevista, e que ele vai ser cobrado se ele voltar. Que vai ter pressão de federações, inclusive aliados, eu acho que vai ter, de algumas, não de todas.
e outras vão se adaptar, porque a maioria já está com 12, 11, o Rio de Janeiro já está jogando para 10. Então, não é todo mundo que tem problemas para essa adaptação. Eu ouvi de vários pessoas de federação que falam assim, dá para fazer. Eu tiro um jogo aqui, tiro 2 jogos aqui. Então, eu acho que é uma medida positiva inicial. Vamos ver, vai ter outras coisas. Agora, foram ouvidos os clubes, por exemplo, foram ouvidos os clubes aliados e assinaram a chapa. Botafogo, Palmeiras, Vasco, né? Que estão presentes nos últimos eventos. E isso é uma coisa que a gente tem que ser dita. Essa coisa da eleição causou uma fratura entre os clubes. Uma fratura que, principalmente, dentro da LFU, da Liga Forte União, do Vasco e Botafogo com algumas outras lideranças, como Fluminense, Internacional e Fortaleza, e que vai ter ali prejudicar futuramente você fazer uma liga. Pode prejudicar, né? Porque você causou se falou muito mal um do outro, é o que a gente ouviu, entendeu? Um falou muito mal do outro, chamando de traidor, e aí o outro chamando aquele falando que estava armando contra ele. Criou-se um ambiente muito ruim entre os clubes, não necessariamente todos que se manifestaram de um lado e de outro, mas em alguns específicos, e isso vai ser fraturas que vão precisar ser curadas para você ter uma liga de fato. Tá. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente tem também pela Libertadores